Pronto, coloquei agora para gravar, aí qualquer coisa, tá gravando. Show, aí qualquer coisa, a gente volta aqui. Então, olha lá, eu vou repetir o que eu disse, tá? Cotejo analítico, essa questão da divergência jurisprudencial. Exemplo, o TJ julgou um caso por meio da sua turma e teve entendimento diverso de outros tribunais pelo Brasil. Você pode utilizar qualquer outro TRF, TJs ou até decisão do próprio STJ e STF. A única condição aqui impeditiva é utilizar o quê? Utilizar julgamentos do próprio tribunal. Então, você não vai poder fazer o cotejo analítico com decisões do próprio TJDFT. Beleza? Todo mundo entendeu esse detalhe? Entenderam, turma? Pegaram esse bizu, me dá aí o feedback. Entendido, professor. Na hora ficou mudo. Entenderam? Tá. Ó, então, para quem caiu, Irenilde, você não pode fazer o cotejo analítico sobre o mesmo tribunal. Se você está querendo recorrer do TJDFT, você não pode fazer esse cotejo, essa comparação, demonstrar a divergência. Você não pode utilizar a divergência sobre o mesmo tribunal. Tem que pegar tribunais de outras localidades. Essa é a primeira condição. Aí eu vou mostrar aqui para vocês um RESP, um exemplo aqui de RESP. Então, olha lá. Olha lá o cotejo analítico. Eu pego assim, ó. Acorda um paradigma. Decisão recorrida versus decisão do STF. Vou mostrar para vocês. Tá vendo que esse é um recurso um pouquinho mais complicado? Olha o tamanho. Olha o tamanho desse recurso. 36 páginas. É um caso sobre concurso público. Lembra aquela circunstância, gente, que mudou o edital para ser verificada a idade do candidato no momento da inscrição no concurso público e não da matrícula do curso de formação? O tribunal que eu atuava que é responsável por essa tese. Eu participei diretamente da construção dessa tese. E aí, olha lá o nosso recurso especial. Acorda um paradigma, decisão recorrida versus decisão do STF. Então, eu pego a decisão do STF, os fundamentos, e aí, olha lá, ó, em cotejo analítico, aí eu vou lá e explico o fundamento da quinta turma, pego o teor do julgado, e aí eu vou lá e explico o teor do voto julgado, mostrando a diferença entre eles. Ó, primeiro julgado, utilizei aqui para fazer o cotejo analítico, essa comparação com o acórdão do STF. Tem muitos anos que eu fiz isso aqui, viu? Então, outro caso, aí eu vou lá e pego o STF, aí eu vou lá mostrar outro julgado do limite de idade, aí eu vou lá e explico, pego o voto, e vou pegar e explicar o voto que eu estou utilizando como referência, e vou mostrar, ó, novamente, ó, aqui, ó, em cotejo analítico entre o acórdão da apelação e o acórdão da STF acima referido, verifica-se patente a divergência. Então, aqui, eu quero fazer o quê? Eu quero deixar claro que existe uma divergência entre aquela decisão e outros julgados de outras localidades. Aí peguei uma decisão do STJ, de igual forma, tá vendo? Falando da mesma questão, faço o cotejo analítico. Esse é o bizu para vocês. Mostrar aqui, ó, cotejo analítico. Puf. E colocar. Quarto, acórdão paradigma. Aqui eu vou pegar diversos acórdãos paradigmas nesse caso, porque esse caso, ó, do TJRS, tá vendo? Eu peguei outro tribunal e coloquei. Em nenhum momento eu coloco aqui o próprio TJDFT. E aqui, obviamente, eu vou trazer a outra linha de argumentação. Mas isso aqui é fazer um cotejo analítico, gurizada. É dessa forma que se faz um cotejo analítico. Você coloca um tópico, você demonstra para o julgador que existe uma diferença da interpretação da jurisprudência sobre aquela lei federal, e aí você explica do porquê que aquele tribunal que exarou a decisão está errado. Alguma dúvida sobre essa hipótese do cotejo analítico? Não, aí tu apaga. É só para É bem confuso, né, professor? Pelo menos para mim está sendo. Não É sei muito mais complexo. É por isso que eu não me importo de repetir quantas vezes for necessário, gente. Essa daqui não é uma matéria fácil. Não é uma matéria fácil. Não é mesmo. Não é. Entenderam essa ideia? Quando que a gente precisa usar, professor? Ótimo, ótima pergunta. Quando que você vai utilizar isso? Você vai utilizar o cotejo analítico toda vez que você tiver, de fato, diferença entre a jurisprudência. Toda vez que você tiver, de fato, uma jurisprudência do TJDFT e a jurisprudência de outros tribunais for diversa da sua, você pode tentar buscar o cotejo analítico. Ok. Entendeu? Obrigada. Uhum. Então, esse é o bizu para você tentar identificar a existência ou não
do cotejo. Professor... Não, só para ver se eu compreendi. Só para ver se eu compreendi exatamente. Então, eu tenho uma decisão negativa a respeito de uma matéria. Então, Sim. eu vou buscar em outros julgados em relação àquela mesma matéria. Então, eu vou demonstrar ao juiz que ele está errado naquela sentença e tal, e que existe outros julgados que deu procedente ao pedido, aquele mesmo pedido. Seria exatamente isso. Isso. Eu estou confusa. Exatamente. Você pega... Professor, Pode falar. esse recurso analítico, ele pode... Cotejo analítico. Aliás, ele substitui o recurso infringente? Não. Cotejo analítico... Não é o mesmo sentido, né? Não, são coisas totalmente distintas. O cotejo analítico é o quê? O cotejo analítico é algo que você deve fazer dentro do recurso especial. O cotejo analítico é uma das hipóteses de cabimento. Quando você olha lá na última modalidade, perdão, na linha C, você vai ver justamente está assim, ó, der lei federal interpretação divergente da que lhe haja dado outro tribunal. Então, isso aqui é só para você argumentar dentro do seu recurso. Entendeu? Professor, agora ficou até um pouco mais claro em relação quando eu pego uma peça, que eu vejo vários em relação a isso. Começou a fazer sentido as coisas para mim. Sim. Lembrem-se. Eu vou trazer 2 recursos para vocês. Eu vou ver se eu tenho esse recurso aqui. Vou ver se eu acho um RESP atual. Que aí eu vou só tirar o nome das partes. Eu só tenho um agravo em RESP. Deixei lá no escritório. Um bem recente. Não, tudo bem. Qualquer coisa, na hora de mostrar aqui, eu corto. O senhor não vai passar esse trabalho para a gente não, né, professor? Vou, porque a melhor época para vocês aprenderem é porque eu vou corrigir, ué. Oi? Já passou, Dilma. Já tá lá no grupo, bebê. Valeu, minha Nossa Senhora, que eu nem abri o trem hoje. Mas não tem problema não. É a melhor coisa que tem no mundo para vocês é justamente isso. Porque daí vocês vão ter a possibilidade que eu não tive no passado, que é alguém corrigir e me ensinar a fazer isso aí. Interprete como uma coisa bem positiva. Então, vamos lá. Cotejo analítico. O que eu quero que vocês internalizem? Cotejo analítico é eu pegar o acórdão do tribunal, comparar com outros tribunais e verificar que, quando os outros tribunais derem interpretação diversa, eu vou abrir um tópico e vou confrontar um tribunal com o outro e falar do porquê que eu tenho razão. Ficou claro assim? Ficou, turma? Perfeito, professor, perfeito. Eu sanou minhas dúvidas agora, tá? Eu realmente, de fato, eu fiz uma confusão aqui entre a possibilidade das aplicações aí. Eu vou saber só na hora que eu estiver fazendo a peça. Não tem problema, não tem problema. Esse daí em especial, se quiserem tirar algumas dúvidas, pode contar comigo. Eu posso repetir a pergunta, professor? Pode repetir a pergunta, claro. Qual que é a pergunta? Não, para fazer esse cotejo analítico, né? Quando o acórdão do tribunal estiver dando divergência. Mas, junto com o recurso, por exemplo, que eu fiz, eu, advogada, fiz esse recurso analítico, e aí o juiz, ele indeferiu, por exemplo. E aí eu vou recorrer e olhar outra jurisprudência, ver que tem divergência, aí eu pego e entro com esse cotejo analítico, é isso? Vamos lá. O recurso é o mesmo, recurso especial. Puf, bate lá, recurso especial. Uma das hipóteses de cabimento que vai estar dentro do seu recurso é um tópico assim, da divergência jurisprudencial. Quer dizer, para que o ministro aceite aquele recurso, você tem que deixar claro as hipóteses de cabimento. Então, Elenilde, é um dos fundamentos de cabimento do seu recurso. Esse é um dos fundamentos dele. Entendeu? Mas pode ser também
que não tenha outras posições de outros tribunais que entendam de forma diversa. Pode ser que Essa realmente... peça vai dar confusão, hein, professor? Vai não. Se Vai. todo mundo prestar atenção direitinho, não vai não. Então, pode ser que não tenha essa possibilidade. Quais são as 3 hipóteses de cabimento do recurso especial? Quando o julgador, a turma, der interpretação diversa da lei ou tratado, quando o ato do governo local for contrário à lei federal, ou quando tiver divergência entre os tribunais. Se o seu caso tiver divergência entre os tribunais, então você faz o cotejo analítico. Mas, Alexandre, e se não tiver o cotejo analítico? Se não tiver a necessidade de fazer o cotejo analítico, não há divergência, quer dizer que não cabe RESP? Cabe. Só que você vai ter que ver se no caso ali você tem, de fato, a ofensa a uma lei federal ou a ato de governo legal em razão de lei federal. Eu tenho 3 hipóteses de cabimento. Você precisa preencher qualquer uma delas. Entenderam? O que eu estou ensinando é uma técnica muito específica de como utilizar a divergência jurisprudencial para embasar o seu recurso. Show? Show. Então, beleza. Vamos lá. Ótimo, professor, ótimo. Isso aí vai dar certinho, pode ter certeza. Não, beleza. Vocês vão me falando, gurizada, sério. Esse aqui, deixa eu só apagar o número do processo e o nome da parte. O processo aqui envolve... Eu tô com a cabeça fervendo já. Não, mas esse daqui em especial, ele é um recurso mais puxado mesmo, viu? Então, fiquem tranquilos, não precisa ficar preocupados, não. Oi. Só ver se eu entendi. Então, eu vou abrir um tópico para demonstrar o cabimento. Esse tópico aí eu pego e faço o cotejamento nesse tópico, é isso? Isso, você faz o cotejo analítico dele. Cotejo analítico dele. Relaxa, vamos aqui para... Eu vou fazer um recurso especial junto com vocês. Fiquem tranquilos. O outro ponto que a gente tem que analisar sobre o cabimento vai ser aqui sobre o Código de Processo Civil. Então, a gente viu no artigo 105 quais são as hipóteses do cabimento de recurso especial. Aqui, eu vou ter basicamente a receitinha de bolo de como fazer. O recurso especial e recurso extraordinário. Então, ó, esses 2 recursos, lembra que eles têm que ser apresentados no mesmo período. O prazo vai ser de 15 dias. Olha aqui a competência. Irenilde, está aí comigo? Aqui. Show. Aqui. Olha lá. Serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido e terão as seguintes informações. Então, deixa eu copiar isso aqui e vou colocar ali no nosso Word e colocar assim. Receita de bolo. Tá aqui. Artigo 1029. No artigo 1029, eu vou trazer exatamente o que ele tem que ter. Ó, aqui já falou qual é a competência. Então, qual é a competência para receber esse recurso extraordinário ou especial? Vai ser destinado ao desembargador, presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Então, a gente já sabe a competência. Vai ter exposição dos fatos e do direito, demonstração do cabimento e razões do pedido. Então, lembra que a gente tem ali o nosso FDP? Fato, direito, pedido? Aqui, além do fato e do direito, eu vou ter que colocar um tópico sobre admissibilidade. Então, na nossa receitinha de bolo aqui, eu vou pegar e vou marcar para vocês que, nesse caso, eu tenho que trazer a admissibilidade. Professor, se eu não trouxer um tópico sobre a admissibilidade, o seu recurso não vai ser admitido. É fundamental. Então, lembra, estrutura básica do FDP mais admissibilidade. Aí aqui a gente já começa a fazer o nosso macete. Ó. Professor, então o tópico da admissibilidade praticamente já é um dos primeiros após a qualificação. Exatamente. Aí você matou a pau. Ótimo. Olha lá. E olha como a gente já começa a desenhar aqui a nossa receita. Então, a competência vai ser direcionada para o presidente ou vice-presidente do tribunal.
Turma, se eu tenho aqui uma petição voltada para o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, o Código de Processo Civil já nos fala que vai ser aquela petição que vai ser dividida entre petição de interposição e razões. Então, eu vou ter aqui, ó, petição. Professor, compartilha a tela do Word pra gente. Não, desculpa, perdão, eu tô digitando aqui que nem um bobo, foi mal. Opa, ainda compartilhei errado, desculpa, peraí. Uai. Gurizada, essa tela aqui tá mostrando qual? Opa. Word. Word. Aí tá aqui Esse aí mostra o caput aí do 1029. Beleza. Isso, mostra o caput. Então, ó, estrutura básica, que eu expliquei para vocês. Perdão, turma, desculpa, vão me dando esse feedback mesmo, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui a competência, vamos começar com o nosso grande P aqui, a competência, falando sobre essa hipótese de excelentíssimo senhor presidente. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, o direcionamento. O direcionamento vai ser para o presidente do tribunal. Então, obviamente, que a nossa competência, ela já vai ficar clara aqui, ó. Eu copiei aqui, vamos colocar aqui, ó. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um modelinho que a gente vai utilizar para a nossa competência. Beleza? Então, modelinho. O bizu é que se ele fala que eu tenho que direcionar para o juiz do ACO, tenham isso em mente, gente. Se eu tiver uma petição voltada para o juiz do ACO, você vai fazer ela de duas formas. Uma, direcionada ao juiz do ACO e a outra às razões. Então, já lembra. Bizu, que devemos fazer as razões recursais do nosso recurso. Juiz. Show? Juiz ACO e qual é os outros? As razões, né? Isso. Vamos até colocar aqui, ó. Juízo para o juízo. Show, mas acho que eu acho que o senhor digitou essa última fala aí em uma folha diferente dessa que o senhor tá mostrando na tela pra gente. Foi? Não coloquei aqui não, ó. O que tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo competência? Tá aparecendo competência e tá aparecendo endereçamento. Beleza. Tá sim, agora apareceu. Uhum. Ah, beleza. Show. Vou colocar assim. E razões ad quem. Então, lembra sempre desse detalhe. Show? Então, aqui é o exemplo da nossa competência. Aí vai ver que, olha lá, aqui, a nossa receitinha de bolo vai falar exposição do fato e do direito, demonstração do cabimento do recurso e razões do pedido de reforma ou invalidação. Então, vamos para o segundo ponto. Fatos. E, gente, nós temos que se atentar ao seguinte cuidado. Cuidado. Súmula 5 e 7 do STJ. Então, a gente tem que se ater. Essas duas súmulas aqui, gente, tem que estar no coração de vocês, para vocês sempre se aterem a esse inferno aqui. Porque isso aqui é o que mais mata recursos. E elas são bem confusas mesmo, né, para o seu entendimento. Eu já li alguns julgados que os juízes, os desembargadores usam muito elas como argumento e elas são bem confusas. Sim, aqui é basicamente o seguinte. A súmula 5 e a súmula 7 fala que ao STJ e ao STF não cabe reanálise de provas ou fatos. Então, você não pode pegar e discutir o que foi falado na audiência, que o documento tal. Não, você tem que trazer aquilo ali de uma forma objetiva. Quer dizer, o juiz deu interpretação diversa da lei. Essa parte para discutir testemunha, para discutir fatos ou provas no processo, acabou. Era lá atrás. É por isso, quem lembra da nossa aula de embargo de declaração? Lembra que eu dei o bizu para vocês sobre pré-questionamento da matéria? O que é pré-questionamento da matéria? É fazer o tribunal se manifestar sobre a ofensa daquele dispositivo legal. É por isso que vocês fazem um pré-questionamento lá atrás, nos embargos de declaração. Estou falando grego ou todo mundo está entendendo? Agora tá dando para entender, professor. As peças estão se encaixando. Show, agora vai encaixando ponto a ponto. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo para a gente continuar a nossa estrutura. Então, cuidado. Aqui nos fatos, você vai falar assim, ó, a síntese do processo
e o objeto da demanda. Já tomando esse cuidado com a súmula 5 e a súmula 7. Bem, aqui é uma questão que cada um faz, né, do seu jeito, cada um gosta de colocar, é uma dinâmica própria, mas eu gosto sempre de falar sobre, primeiro, né, sobre um resumo dos casos, um resumo como um todo do processo, que eu chamo de síntese da pretensão, e aí depois eu vou entrar propriamente na admissibilidade. Então, aqui, gente, você vai trazer o resumo do fato. Você não vai pegar, perdão, é o resumo do processo. Você não vai pegar e abordar como um todo o que a testemunha falou, as provas que foram coligidas, salvo se for o objeto da sua demanda, onde você de fato vai pegar e enfrentar aquela discussão. Mas, via de regra, você vai trazer a síntese do processo. Então, vamos colocar assim, ó, exemplo. Síntese do processo. E aí você vai colocar assim: a ação foi distribuída na data tal, tendo como objeto a circunstância tal, em razão de tal e tal. Na primeira instância, o juízo... Deixa eu só aceitar alguém que acabou de... O juízo entendeu assim, assim e assado. Foi apresentado, vamos colocar o termo correto, o verbo correto, interposto, recurso, onde dá oportunidade, a turma jogadora se manifestou. Vai subindo aí, professor, porque a barra tá tampando o que você está escrevendo. Tá tampando? É, a barra de informação. Ótimo. Obrigada. Ótimo. Show. Beleza. Obrigada. Nada. Vamos colocar com, né, pelo amor de Deus, com parágrafo. Quando vem petição inicial sem parágrafo, dá vontade de morrer. Tá. Aí foi interposto recurso, onde na oportunidade a turma jogadora se manifestou pela improcedência, por tal e tal. Diante do teor decisório, foram opostos embargos de declaração, no intento de esclarecer tal e tal, bem como pré-questionar a matéria no seguinte sentido. Ponto. Insatisfeito com o teor decisório, a parte recorrente vem, por meio do presente, apresentar recurso especial nos termos que passa a expor. Dois pontos. Então, viu que a síntese do processo não vai pegar e fazer a síntese dos fatos, explicar o contexto e tal. Por quê, gente? Porque muitas vezes você tem que tomar cuidado para não cair sobre essa reanálise de fato ou de prova logo de cara. Então, aqui você já tenta transcrever o que aconteceu no processo de uma forma bem sutil, bem sucinta. Eu vou trazer alguns casos para vocês e aí vocês vão entender. O próximo requisito, então se eu coloquei aqui, ó, vamos colocar exemplo. Deixa eu colocar direitinho. Vou colocar como estrutura. O próximo elemento, nós vamos falar dos requisitos de admissibilidade. Então, dos requisitos de admissibilidade. Turma, vamos lá. Vocês são do 10º semestre. Vocês já têm uma noçãozinha boa de requisitos de admissibilidade. Quais são os requisitos de admissibilidade que nós temos normalmente quando a gente fala de recurso?
Tempestividade. Esgotamento de instâncias Preparo. sanitárias, né? Boa, todos vocês estão certíssimos. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos lá colocar aqui, ó. Tempestividade. Mais colocou? Preparo. Preparo. Qual foi o outro? Esgotamento das instâncias? Aí você vai explicar aqui o cabimento. O que mais? A capacidade postulatória, professor? A capacidade postulatória seria inerente ao advogado. Então, muito provavelmente, você já vai ter ali ela consubstanciada. Vai ter ela já inerente ao feito. Professor, aí põe o pré-questionamento aí também ou não? Entra aí ou não nesse momento? O pré-questionamento, eu gosto de utilizar ele também nessa hipótese. Eu gosto de colocar aqui o pré-questionamento. Aí você pode colocar ou inerente aqui ou inerente aqui. Você pode colocar tanto aqui ou aqui. Vamos preencher, tá? Amém. Vamos preencher cada uma delas. Tem mais algum, turma? Pode pedir justiça gratuita de novo? Pode. No caso de vocês, inclusive, deve. Mas já está ali, já. Esses aqui são os requisitos de admissibilidade que a gente tem que colocar mesmo. Então, vamos lá. Tempestividade. Lembrar que a decisão é divulgada. Todo mundo lembra como contar prazo? Divulgada. Publicada no primeiro dia útil após a divulgação. E o prazo começa a contar no primeiro dia útil após a publicação. Todo mundo lembra disso? Lembra disso, turma? Sim. Professor, pergunta prática aí. Pode falar. Caso haja o atraso na publicação, o senhor tem mais experiência do que nós aí, que esse atraso geralmente acontece, existe a possibilidade de a gente fazer um comunicado ao CNJ, alguma coisa assim, para que seja tomada as devidas providências? Mas toma cuidado quando você for provocar o CNJ, tá? Pra você não prejudicar o seu cliente. Sempre toma muito cuidado com isso. Sempre toma muito cuidado. Tá bom? Mas tem como você provocar, sim, o CNJ para verificar uma situação. Eu vou ter que fazer agora num processo, e aí depois eu posso até apresentar para vocês, porque é um caso que está 8 anos parado. Então, aí nesse caso, eu vou ter que provocar. Ah, não, então é melhor ficar na passividade mesmo e aguardar a publicação. Não, né? depende da circunstância. É bom você ter razoabilidade sobre aquilo ali. Tipo, igual hoje, a gente está no momento de pandemia, tem todas essas circunstâncias, é interessante pensar dessa forma razoável. Agora, igual esse processo que eu estou falando para vocês, tem 8 anos que o processo está para ser julgado na segunda instância e não foi julgado. Aí, nesse caso, é um absurdo. Né? Então, é bom, antes de você provocar o CNJ, pensar de forma razoável. Então, aqui, ó, tempestividade. O prazo, vamos lá, o prazo será de 15 dias. E aqui tem um bizu, que inclusive é uma das dicas que eu vou gravar lá na frente, sobre essa questão do prazo. Todos vocês, prestem atenção nisso aqui. Cuidado com feriados locais. Se eventualmente tiver um feriado local, se houver feriado local, e tu se valer desse prazo para apresentar em dia posterior, tu deves comprovar quando do protocolo que houve esse feriado. Em suma, gente, digamos que aqui no DF tenha o dia do candango. E daí o judiciário daqui não funciona. Gurizada, se vocês não apresentarem isso em juízo, se valer desse dia para contagem do seu prazo, o tribunal pode inadmitir o recurso pela tempestividade. Quer dizer o quê? Tu tem que comprovar o feriado local se estiver utilizando dele. Tranquilos? Todo mundo entendeu esse bizu? Sim, mas como é que vai comprovar esse feriado, professor? Você vai lá no tribunal, tem ali no tribunal o calendário do tribunal, você copia aquilo ali e coloca na sua peça. Quando você estiver escrevendo aqui no seu tópico sobre tempestividade, lembrando, isso aqui são tópicos, viu? Uhum. Isso aqui são tópicos da peça de vocês, tópicos.
Entendi. São tópicos. São tópicos. Você vai colocar aqui, puf, da tempestividade, beleza, e colocou lá. E aí você vai explicar como que funciona isso na prática. Na tempestividade, você vai abrir um tópico e vai explicar que o acórdão recorrido foi publicado no dia tal, sabendo ser o prazo de 15 dias, a data do protocolo tal, se mostra tempestivo. Ponto. Verificando que na data tal foi feriado local, anexo, calendário do tribunal, demonstra-se tempestivo. Então, você tem que explicar aqui na tempestividade. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim, Entendido, professor. Entendido. Gente, nesse recurso aqui, eu realmente gostaria que vocês participassem, tirassem as dúvidas. Falando sério, isso aqui faz falta. Então, sobre tempestividade, não temos nenhuma dúvida, né? Não. Beleza. Segundo requisito de admissibilidade. Vamos lá. Preparo. São as custas de... Professor, eu tenho que pegar e explicar das custas? Sim. Se tu for beneficiário da gratuidade de justiça ou pleiteia ela, tu deves colocar aqui nesse tópico. Então, aqui tu tem que demonstrar que o seu recurso não pode ser inadmitido por falta de pagamento. Por quê? Primeiro, porque o Código de Processo Civil diz que se você deixar de recolher, você tem um prazo para recolher em dobro. Mas aqui, no caso, se você for beneficiário, tu tem que colocar que é beneficiário. Tá bom? Show? Show. Ótimo. Lembrando, isso aqui são tópicos, viu? Vamos lá. Do esgotamento de instâncias. Se você quiser colocar do esgotamento de instâncias, vai colocar o seguinte. Aqui, ó. Em se tratando de decisão proferida pela ou por, pode usar qualquer uma das duas, melhor colocar por segunda instância, e consoante põe o artigo 105 da Constituição Federal e os artigos. Professor, eu não sei quanto aos outros alunos, mas minha tela tá travada com uma mancha. Eu vou até te mandar uma foto. Tá para todo mundo assim? Não, aqui tá normal, tá perfeito. Agora voltou. Tá. Qualquer coisa vão me avisando aí. Beleza. 1029 e seguintes do Código de Processo Civil. O único recurso cabível à hipótese de ofensa à lei federal. Coloque mais. Bem como quando da existência de divergência jurisprudencial, especial, os moldes manejados. Ponto. Os moldes manejados. Bom, então aqui você falou do esgotamento de instância, quer dizer, só cabe esse recurso na hipótese. Isso aqui, lembra, é dispositivo, tá? Você pode colocar ou não. Dispositivo. Pode colocar ou não. Do interesse recursal. Aí, no interesse recursal, você vai falar assim. Em atenção ao julgado recorrido, verifica-se o interesse recursal, uma vez que a parte recorrente foi sucumbente, residindo, assim, o interesse na reforma do teor decisório. Ponto. Professor, esse tópico é bem pequenininho, né? É bem pequenininho. Isso aqui também é dispositivo. Você pode colocar ou não. Professor,
A colega perguntou aqui no grupo se você vai disponibilizar esse material aí para nós. Disponibilizo, sem problema. Do pré-questionamento. Mas fala para ela que não é uma boa só olhar isso aqui, gente. Só olhar o materialzinho dá ruim. Professor, tem um pessoal que está com falta de energia aí em casa e aí eles não estão conseguindo. Que pena. Não, tudo bem. Eu vou disponibilizar isso aqui, por isso também que eu botei para gravar, não tem problema. Esse daqui eu repito. Professor, só uma... Oi, pode falar. Só uma pergunta sobre significado de palavra. Nesse tópico aí do interesse recursal, essa palavra sucumbente pode ser substituída por vencida? Pode. Pode, né? É o mesmo sentido, né? Não, tá tranquilo, eu entendi perfeitamente. Foi só uma dúvida que deu aqui na minha... Excelente, excelente. Humilde massa cefálica. Não, mas é isso. Pode tirar essas dúvidas sim, tá? Gente, eu queria tanto que eu tivesse vivenciado uma coisa assim na época da minha graduação, vocês não têm noção. Isso faz muita diferença. Até a questão do termo, verbete utilizado. Agora, do pré-questionamento, o que tu vai colocar? É assim, denota-se do julgado recorrido que a matéria objeto do presente recurso foi devidamente pré-questionada. A saber, quando se confronta a aplicação e a forma e sua forma do dispositivo tal do artigo do código tal. Eu gosto de colocar, em alguns casos, quando o processo é bem objetivo e eu quero fugir disso aqui, da súmula 5 e da súmula 7, eu fiz isso no processo criminal. Eu coloco, aí, assim, dica do prof. Assim, coloco em recuo os dispositivos. Então, eu coloco dispositivos. Coloco assim. Vou pegar aqui no caso concreto que eu fiz. Coloca aqui, ó. Assim, exemplo. Coloca assim, puf. Quando a data vem, né? Ofendeu o dispositivo tal, traz recurso único cabível na espécie quando a violação tal. Esse for... Coloquei assim, ó. Claro, aqui foi uma coisa que eu fiz, né? Você vê que, o que é isso aqui, esse último tópico que eu coloquei? Esse último tópico que eu coloquei é basicamente o esgotamento das instâncias. Então, coloquei exatamente essa hipótese aqui. Mas, vamos lá. Eu gosto de colocar esse bizuzinho. Fica mais fácil para o jogador, né, analisar. Exemplo. Então, eu coloquei aqui, ó. Show. Então, veja que a partir de agora, gente, eu não tenho mais requisitos de admissibilidade. Só que, em que pese eu não ter mais requisitos de admissibilidade, eu tenho que pensar agora na minha estrutura. Como que eu vou fazer a estrutura do meu processo? Como que eu vou fazer ali a questão do FDP, né, do fato, direito, pedido? Então, se eu coloquei já nesse bizu, nessa estrutura, agora eu tenho que analisar as outras possibilidades. E aí, normalmente, é onde a gente cria um tópico. Um tópico chamando assim. Aí você pode colocar. Isso aqui é só para assinalar. Do direito. E aí vem assim, o primeiro tópico que vocês normalmente devem colocar, tem que colocar assim, das razões de reforma. Então, veja, você quer mudar aquele julgado, você quer alterar os elementos daquele julgado. Então, você vai colocar as suas teses jurídicas. Então, das razões de reforma. Que coloquei das razões de reforma. Aqui você vai falar o porquê que deve ser alterado, você pode colocar a estrutura de razões de reforma e colocar as teses. Agora, quando tu quiser colocar, por exemplo, a divergência, o cotejo analítico, você vai colocar assim.
jurisprudencial e violação à lei. Aí você vai lá e pode colocar do cotejo analítico, aí coloca como subtópico. Vamos colocar como subtópico aqui. Divergência jurisprudencial nos tribunais. Aí vamos colocar o parágrafo, né? Porque senão o julgador e nós vamos ter um infarto. E aqui você começa a construir a ideia de utilizar o acórdão paradigma. Como fazer o cotejo. Então você coloca um parágrafo. Vou colocar assim, parágrafo. Explicando a existência das divergências. E agora tu passa ao cotejo analítico para demonstrar cada uma das divergências. Então, assim, o que vocês colocariam aqui na prática? Excelência, verificando que os tribunais possuem entendimento diferenciado daquele que foi proposto no acórdão recorrido, necessário insta salientar, a obrigação da parte recorrida demonstrar aqui os pontos de divergência para que se tenha a confluência de entendimento nos modos que passa a expor. Caramba, o São Paulo falou muito rápido. É basicamente você explicar que existe divergência jurisprudencial. E aqui, você vai pegar e vai colocar. Primeiro acordo, vamos lá, é exemplo, né? Primeiro acordo, você coloca. Primeiro acordo, acórdão paradigma, decisão recorrida versus decisão TRF. Aí aqui tu vai pegar, copiar o trecho do acórdão a ser enfrentado, transcrever o trecho do acórdão de fundamento e discutir cotejo entre os fundamentos e explicar o porquê do seu estar correto. Então, basicamente é o quê, professor? É pegar a jurisprudência de um e confrontar com outra. Vamos fazer esse exemplo aqui? Deixa eu pegar para vocês exatamente o desse caso. Deixa eu compartilhar com vocês. Estou indo muito rápido, está todo mundo entendendo? Tá? Professor, tá tranquilo, tá perfeito. Vamos lá. Turma, me deem esse feedback todos vocês aí, porque a gente ainda não montou a peça, eu estou explicando. Ó. Coloquei aqui, ó, em casos absolutamente idênticos ao presente, em agravos interpostos pelo Distrito Federal, contra a decisão, tal, eu vou lá e explico que existe uma divergência jurisprudencial. Então, aí eu vou lá e começo a fazer o confronto. Aí eu pego, ó, o tribunal tal, na data tal, eu vou lá e pego o teor do julgado, e aí eu coloco aqui, ó, em cotejo analítico, utilizado a minha transcrição, papapá. E aí eu coloco, vou colocar um exemplo aqui, vai. Eu vou botar esse exemplo aqui para vocês entenderem como fazer esse cotejo. Então eu vou pegar isso de um caso nosso. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Deixa eu compartilhar aqui. Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter quando for fazer o cotejo analítico. Basicamente, comparar o que aconteceu em um, comparar o que aconteceu com outro e explicar do porquê que vocês estão certos. Ficou clara essa ideia, turma? Ficou. Tranquilo. Ficou, professor. Tá bom. Professor, agora a gente tem aqui o enfrentamento de uma lei federal. O que eu faço? Veja que aqui atrás a gente colocou como letra A, não foi? Aí a gente vem aqui, letra B. E coloca. Da ofensa à lei
federal. E aqui você vai explicar justamente qual foi o ponto que houve essa ofensa à lei federal. E aí você vai trazer toda essa argumentação do porquê da lei federal não ter sido aplicada, do porquê da violação ao dispositivo de lei federal, qual foi o confronto. Você tem que trazer ali, basicamente, uma ideia do porquê que o tribunal utilizou de forma errônea aquele caso em concreto. Então, eu vou pegar um caso penal para vocês e vou colocar assim. O que que a gente traz? Pior que esse caso aqui que eu tenho aqui é tão... Eita, professor. O quê? Você vai contestar uma lei federal? Não, eu vou contestar que o tribunal deu uma interpretação diversa. Pronto, já vou colocar aqui, ó. Vou colocar um exemplo. Vou colocar um exemplo exatamente do mesmo caso, vai. Vou colocar o exemplo do caso que eu utilizei na prática. Deixa eu diminuir, vou colocar aqui. Só vou pedir para quem está com o microfone ligado para colocar mudo, porque está dando muito barulho. Então, coloca assim. Então, esse é um caso de direito administrativo. Né? Então, deixa eu pegar e mudar lá em cima para não ter confusão. Porque aqui eu coloquei... Para não ter confusão. Aí a gente usa esse caso como exemplo. Pronto. Então, esse bizu aqui, você vê, ó. Eu vou colocar toda essa parte que eu coloquei a título de exemplo numa letra menor, tá, gente? Vou colocar tamanho 10, porque senão fica muito bizarro. Fica muito grande. Arial, tamanho 10. Pronto. Aí aqui vocês... Então, isso aqui foi basicamente a demonstração da ofensa a uma lei federal. Essa lei federal aqui, gente, vai ajudar muito vocês sobre processos administrativos, viu? Essa tese aqui, quem quiser guardar, esse caso ele é bem interessante. Esse caso é muito interessante, na verdade. Muito interessante. Então, ó, terminando a nossa estrutura. Entrei no direito, falei sobre a divergência, falei sobre o cotejo, e aí, o último tópico. Qual que é o último tópico? Pedido. Todo recurso, gente, todo recurso no pedido, você tem que se ater a alguns cuidados. Você tem que pedir que ele seja conhecido, admitido e provido para fazer o que tu busca como objeto da reforma. Então, esse é o ponto principal no pedido. Aqui você tem que colocar uma redação onde eu coloque exatamente essa hipótese. Conhecido, admitido e provido para fazer o que tu quer como objeto. Então, quero que seja admitido para reformar a decisão tal, para que então seja aceito de tal e tal forma. Então, o pedido é bem basicão. Vocês lembram da questão do ser conhecido, ser admitido. Professor, se tiver pedido de gratuidade, deverá ser reforçado. Entenderam os pedidos? Entenderam? Sim, sim, Sim. senhor. Vamos montar um recurso especial? Bora. Vamos. Então, vamos lá. Então, vamos colocar o exemplo de peça como um todo. Então, vamos... Exemplo prático. Essa primeira parte aí foi o quê, professor? Isso aqui é só Vai ser receitinho de duas força. peças numa só, né? Porque você vai ter a petição de interposição e a petição inerente ao cabimento dela, ou as razões. Tá bom? Ok. Show.
Então, vamos lá. A de interposição é a folha de rosto, né? Exatamente. Então, exemplo prático. Vamos pegar e vamos fazer aqui... Ótimo, perfeito. Vamos pegar aqui um exemplo de uma folha de interposição de folha de rosto. Deixa eu pegar aqui um RESP meu para mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Todo mundo vendo, né? Então, a folha de rosto, vamos lá. Você vai colocar competência. Tem que lembrar, vai ser destinado a quem? Ao juiz do ACOL. Por quê? Porque você vai determinar, você vai pedir para o presidente do Tribunal de Justiça ou vice-presidente para que se admite, aceite e remeta. Então, ó, presidente do Tribunal de Justiça. Isso aqui tem que lembrar sempre. Presidente ou vice-presidente. Aí você vai colocar o número do processo. Fulano de tal. Aqui, fulaninho de tal. Lembra de colocar. Ele já está devidamente qualificado nos autos e epígrafes. Vê que eu estou transcrevendo aqui uma ação penal. Então, nos autos da ação, vamos colocar aqui. O nosso não vai ser penal. Vamos colocar da ação civil, em epígrafe, que move contra o Distrito Federal. Vou colocar com fulcro nos artigos 105, a linha A e C da Constituição Federal e e 29 seguintes do CPC, interpor. Aí eu coloco aqui, ó, recurso especial. Em face dos acórdãos de folha tal, que se digne a admiti-lo sob juízo positivo e cumpridas as formalidades, bem como intimados recorridos para apresentação de contrarrazão, sejam remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça, pugnando desde já pelo seu provimento razões das razões recursais que passa a expor. Vou colocar aqui, data. E aí você vai colocar advogado. Volta só um pouquinho, professor, por favor. Sim, diga. Tá. Não, porque eu tiro foto e gravo quando dá. Tá certo, não tem problema não. Turma, esses dois aqui vão ser pontuados na OAB, viu? Então, ó, começa pontuando aqui, a competência. Então, é o primeiro ponto crítico que deve ser salientado. Isso aqui marca ponto na OAB. Segundo ponto que marca ponto na OAB, aqui. Aqui você já vai marcar ponto na OAB porque é o fundamento da peça. Então, tem que colocar. Beleza? Por enquanto, tá todo mundo acompanhando? Tá de boa? De boa, professor. Sim, professor, tranquilo. Show. Então, agora, nós vamos para o segundo momento. Nós vamos para o momento das razões recursais. Então, você vai colocar. Vamos começar a construir o nosso processo. Vamos lá. Aqui eu coloco, ó, razões recursais. Você vai colocar o número do processo. Vai colocar o recorrente, que é o fulano de tal. Recorrido. Aí, você vai colocar, por exemplo, aqui nesse caso, era o Distrito Federal. Egrégia turma, ínclitos julgadores. Então, aqui eu vou começar o nosso primeiro tópico. Síntese da pretensão. Lembra? Tu vais abordar o resumo do processo como um todo. Não é para você pegar e copiar aqueles fatos da sua petição inicial, que isso vai dar errado. Você tem que trazer a síntese do processo como um todo. É explicar o que aconteceu naquele processo. Beleza? Show. Não, beleza não. Então me diga aí. Peraí. Vamos lá. Se não é para falar dos fatos, é para falar porque o juiz indeferiu. Não, você vai... Igual a gente tinha falado no começo. Você vai falar que deu entrada com a ação na data tal, por tal e tal. Então, aqui você não abordou todos os elementos de fato, prova, enfim. Porque nem cabe nessa hipótese você rediscutir fato e prova. Por tal motivo, né? Isso, motivo. Vou colocar motivo. Mas aqui tem que ser sintético. Uhum. Explicar
o que o juiz sentenciante decidiu, rapidinho falando que ele decidiu, depois explicar o que a turma decidiu, falar se fez ou não, falar dos embargos e reforçar o manejo do recurso especial. Por que do cabimento, por que da ideia, rapidinho explicado o porquê da ideia. Não bastasse tal decisão, a única hipótese de recorribilidade seria recurso especial, portanto, apresentação do presente. Valeu, professor. Obrigado. Show, estamos together. Vamos nessa. É uma espécie de ementa, né, professor? Isso, é quase uma ideia de ementa. Aí o segundo ponto que a gente vai trabalhar vai ser o quê? A gente vai falar dos requisitos de admissibilidade. Agora a gente vai para os requisitos de admissibilidade. Aí o que eu sugiro? Ó? Você vai lembrar daqueles requisitos que a gente pontuou lá atrás. Professor, eu posso colocar todos? Pode colocar todos. O que normalmente é obrigatório? Você vai ter que colocar. Você vai colocar aqui, ponto 1. Você vai colocar tempestividade. Claro. Esses aqui, necessariamente, vão colocar... Deixa eu anotar aqui. Tá dando eco. Esses aqui, obrigatoriamente, você vai ter que colocar. Vai ter que colocar com certeza. O que eu gosto de fazer também é que se tenha... Vamos lá. O cabimento, falando que é a hipótese, que é que a gente fala de esgotamento, cabimento. E o último, o pré-questionamento. Então, isso aqui são os requisitos de admissibilidade, ok? Tá todo mundo acompanhando? Ninguém tá boiando? Todo mundo acompanhando? Aqui. Todo mundo acompanhando. O pai Todo tá mundo on. acompanhando. O pai tá on. Beleza. Não aguento vocês, não. Então, beleza. O que eu gosto de fazer aqui? Eu coloco, ó, das razões de reforma. No tópico razões de reforma, eu começo sempre explicando aqui, ó. Eu faço um parágrafo introdutório, sempre faço um parágrafo introdutório. Nunca vi isso. O que é um parágrafo introdutório? Se eu falar para ti, deixa eu parar de compartilhar aqui e vou mostrar para você a importância do parágrafo introdutório. Se eu falo o seguinte, Irenilde, cachorro frio escuro morreu. Você vai entender a informação? Não, professor. O cachorro morreu. Você vai entender que o cachorro morreu. Né? Cachorro frio escuro morreu. Você vê que me parece que falta cognição, falta amarrar as ideias. Então, esses parágrafos servem justamente para você fazer a conexão entre eles. E olha lá, qual é o objetivo desses parágrafos? Parágrafo introdutório. Aqui você vai explicar do porquê, da questão de demonstrar discordância, explicar que não concorda com o teor da decisão, explicar os fundamentos por alto. Então, aqui é basicamente uma introdução. Por quê? Porque o que eu gosto de fazer como próximo tópico? Eu coloco assim. Do acórdão. Normalmente a gente coloca em letra minúscula. Do acórdão corrido. Aí aqui você vai expor os motivos e fundamentos do acórdão. Então aqui tu explica exatamente o porquê que o acórdão decidiu daquela forma. Você vai transcrever, coloca assim, ó, transcreve trecho do teor do acórdão recorrido e demonstra os fundamentos que serão atacados. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Beleza, turma? Positivo. Não estou falando grego, né? Não. Professor,
A minha internet caiu, se você puder repetir só essa parte, eu te agradeço. Tá. O que é o bizu aqui que eu gosto de fazer? Tem gente que coloca isso aqui acima, tem gente que coloca isso daqui depois. Eu gosto de fazer o seguinte, ó a estrutura. Então, a gente tem aqui a nossa folha de interposição normal, vamos para as razões recursais, síntese da pretensão, requisito de admissibilidade, razão da reforma. Faz um parágrafo introdutório falando que não concorda, fala que houve a violação aos artigos tal, que há divergência jurisprudencial, ao passo que passa agora a enfrentar cada uma delas. A ideia aqui é você trazer por alto o que o julgador ele vai enfrentar, que você vai apresentar para ele lá na frente. Aí eu coloco assim, ó, do acórdão recorrido. E aqui eu pego os fundamentos do acórdão que foi prolatado para que vocês possam enfrentar os pontos de fundamento jurídico dele. Então, aqui, basicamente, é pegar o acórdão recorrido, falar o que foi utilizado como fundamento de autoridade para você começar a falar da reforma, de explicar do porquê que, de fato, houve uma ofensa à lei federal, ou explicar por que, de fato, houve ali há uma divergência jurisprudencial. Ficou claro? Ficou. Aí você vem assim. Sim, ficou. Aí você vem assim, ó. 123.12. Aí vem assim, ó. Da ofensa à lei federal. Aí coloca artigo tal, da lei tal. E aqui você vai explicar, que tu deves explicar, aqui tu deves explicar por que o acórdão ofendeu a interpretação e aplicação da lei em comento. Então, aqui você vai falar que o julgador utilizou como base o artigo tal, ocorre que não reside razão, uma vez que houve ofensa, houve interpretação diversa, não se aplicou. Cuidado aqui, por quê? Aqui devemos ter cuidado para não trazer a discussão sobre fatos e provas. Você não busca o reexame. O reexame de fato. Fala assim, a testemunha tal falou tal coisa. Então, aqui, a gente não pode tentar rediscutir fatos e provas. Aqui, você tem que ser pontual, falar do porquê que houve ofensa à lei tal. Então, por exemplo, o acórdão, vamos lá, o acórdão ofende a lei tal, uma vez que teve interpretação desproporcional nos moldes da lei tal. Outro exemplo, o acórdão ofende a lei processual, posto que desrespeitou um artigo tal, quando indeferiu o pedido por tais fundamentos. Então, aqui você tem que tomar muito cuidado para não trazer a discussão sobre fato e prova. Ah, professor, eu estou discutindo gratuidade de justiça. Como é que eu faço nesse caso? Se eu estou discutindo gratuidade de justiça, gente, você vai ter que olhar o artigo 98. Você vai ter que ver. Lá teve ofensa ao artigo 98, quer dizer, cerceou, impossibilitou. Lembrando que a gratuidade de justiça ela é ao mesmo tempo um fundamento constitucional quanto processual. Então, nesse caso, você vai trazer o quê? Somente a lei processual aqui. Você não vai trazer a Constituição, porque não cabe reanálise de ofensa à Constituição, senão seria recurso extraordinário. Então, você vai analisar somente a aplicação da lei e não os fatos e provas, beleza? Se o juiz, por exemplo, vamos lá, um exemplo prático. Se o juiz foi lá e desconsiderou uma prova, e você está discutindo sobre a fundamentação, você vai falar o quê? Sobre a prova ou sobre a fundamentação do juiz? Sobre a fundamentação, que ele não abordou todos os elementos apresentados para a sua fundamentação, que desconsiderou outras provas. Então, você está indo numa questão de direito, e não sobre o teor da própria prova. Entenderam essa sutileza? Todo mundo entendeu essa sutileza?
Deu para ouvir, professor. Entender é diferente, é muita informação. Pensa comigo aqui. Eu estou fazendo uma discussão falando que o juiz não apreciou o processo como um todo, que ele não fundamentou a decisão. Por quê? Porque ele desconsiderou todas as provas, todos os elementos que eu, parte autora, apresentei. Ele não motivou. Então, quando eu for fazer um RESP, o que eu vou falar? Eu vou falar, excelência, o juiz deve apreciar as fundamentações aptas a mudar o seu entendimento. Aí você vai lá no artigo 489, se não me falha a memória, sobre fundamentação das decisões, e vai falar que ofendeu aquele dispositivo, e não que a minha prova estava certa ou estava errada. É simplesmente que houve uma falha na fundamentação da decisão. Então, eu vou falar que houve uma ofensa à lei federal porque houve uma falha na fundamentação da decisão, e não se a minha prova está certa ou está errada. Entendeu? Entendi. Ficou claro? Porque se eu falar de reanálise de prova ou de fato, o que eu vou estar fazendo? Atraindo um impedimento da súmula 5 e súmula 7. Ok. Todo mundo entendeu isso? Eu entendi. Show. Sim, professor, entendido. Beleza. Aí, beleza. Professor, passei aqui da minha parte da ofensa à lei federal. Aí, vamos lá. Você vai abrir um tópico aqui, se tiver, não é sempre que tem, da divergência jurisprudencial. Aí aqui, gurizada, vocês vão pegar e vão fazer o quê? O cotejo analítico do jeito que eu expliquei para vocês. Vocês vão pegar e vão colocar lá. Como se tiver divergência, se agora há pouco você explicou que o cotejo analítico é exatamente por causa da divergência. Eu acho que você não entendeu o que é a divergência, mas não tem problema não. Vamos lá. Deixa eu reforçar aqui. Não tem problema não entender não. Realmente é complicado. Vamos lá. O que é a divergência jurisprudencial, Irenilde? É quando eu tenho o seu acórdão que você está tentando recorrer e outros tribunais que entendem de maneira diversa. Beleza? Beleza. Show. O que é o meu cotejo analítico? É eu verificando que no meu caso cabe essa hipótese, quer dizer, o tribunal que eu fui lá e estou tentando recorrer, ele diverge de qualquer outro tribunal. E aí eu vou utilizar isso como fundamento dentro do meu recurso. Aí eu vou pegar e abrir um tópico assim, da divergência jurisprudencial. Aí eu vou pegar dentro desse tópico e vou fazer o cotejo analítico. Quer dizer o quê? Eu vou pegar aquele meu acórdão recorrido e vou enfrentar ele com outros acórdãos de outros tribunais. Isso é fazer o cotejo analítico. Então, o cotejo analítico, ele vai embasar o seu recurso. Fazer o cotejo analítico necessariamente sobre divergência. Ok, professor. Ficou claro agora? Ficou, professor. Desculpa tanta pergunta, mas se eu não entender... A Rocha, pergunta. Eu prefiro um aluno participativo que nem a senhora, que está perguntando, do que um aluno que finge que está online. A Rocha. Falou. Obrigada. É o isso. pai tá bom, professor. Oi? Não, tudo bem. O pai, a mãe, tá todo mundo on, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Você vai pegar aqui, ó. Vamos lá. Primeiro acórdão paradigma. Decisão recorrida versus decisão do STF. Então, digamos que você tenha mais de um acórdão aqui para poder fazer esse cotejo analítico. Aí você vai pegar, vai abrir um tópico, aí você vai explicar. Aí você vai explicar a existência de outros julgados, de outros tribunais e que dão entendimento diverso. Então aqui tu vai justamente explicar que existe outros tribunais, que existe um entendimento diverso e tu deves fazer o cotejo analítico. Já é isso, professor, já falei. Vais pegar o trecho do acórdão recorrido, mostrar os fundamentos ali utilizados e confrontar com trecho de outro acórdão de outro tribunal sobre a mesma matéria. A mera transcrição da ementa ou do voto de outro tribunal não será cotejo analítico.
Então, aqui tu deves colocar a origem. Tu tem que colocar, lembrando e sempre. Então, tem que colocar a origem, o número do processo. Tu tens que colocar qual foi a entidade julgadora. Lembra igual quando a gente vai fazer a citação de ementa, né? Todo mundo lembra disso. Né? Todo mundo lembra desse detalhe, né, gente? Turma? Sim, professor. Procedimento padrão, exatamente. Sim, professor. Professor, digamos que eu tenho mais de um. Posso utilizar? Pode. Coloco o local. Beleza? Encerrei. Coloquei aqui. Coloquei toda a fundamentação. Coloquei aqui toda a questão do nosso entendimento sobre o cotejo analítico. Coloquei direitinho a divergência. Coloquei a ofensa da lei federal. E agora? O que eu faço? Agora você vem para a última parte. Que a última parte vai ser o quê? Os pedidos. Então, os pedidos, você tem que lembrar daquela estruturazinha que a gente já falou ano passado. Tu vai ter que pegar e vai colocar aqui. Vou compartilhar na tela, está aparecendo na tela para vocês? Está aparecendo na tela aí, turma? Tá sim. Agora apareceu. Show. Do pedido. E aí, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar, independente da redação que tu use, você tem que colocar assim. Anteexposto. Requer seja conhecido o presente recurso. Conhecido e admitido presente recurso para, vamos falar agora do que a gente quer, para reformar a decisão do juízo, a qual para considerar que, e aí você vai explicar o que você quer, o que você quer no mundo material. Então, o que você quer ali de fato, o que você quer como objeto no mundo material. Então, vou colocar um exemplo aqui. Um exemplo que eu coloquei, que eu coloquei num processo. Seja recebido e conhecido, por exemplo, para reformar um acorde de origem, por manifesta, afronta, tal, desclassificando a conduta, tal. Então, aqui, um exemplo que eu coloquei num processo penal. Então, essa é a estrutura como um todo de um recurso especial. Esse é um recurso, gente, extremamente técnico, que denota muita complexidade. Nisso, há alguma dúvida? Há alguma ponderação que deve ser feita? Não? Então, eu vou encerrar a gravação.